Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Len's Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana venho-vos falar de uma escritora que é das minhas preferidas de sempre. Foi das primeiras que li, digamos, a sério, portanto livros assim um bocadinho já mais complexos, já não tanto para jovens e crianças. Essa escritora chama-se Isabella Allende. Foi das primeiras escritoras que li quando comecei a ler livros um bocadinho mais maduros, por assim dizer. Ela tem uma história de vida muito interessante. Para quem não sabe, Isabella Allende nasceu no Peru em 1942 e é uma escritora que se afirma sem qualquer tipo de problema como feminista. Existe um traço muito comum nas personagens que ela cria ao longo de todos os seus romances. Ela cria sempre personagens femininas fortes, portanto são mulheres guerreiras, são mulheres de luta, são mulheres sofridas, mas que dentro desse sofrimento conseguem sempre se ingrar e dar a volta por cima. É um tipo de romance muito característico. Ela consegue variar as histórias, sem dúvida, mas mantém sempre uns certos traços às suas origens. Isto porque Isabella Allende afirmou-se no Chile como romancista, mas não foi fácil. Ela começou como jornalista. Nessa altura não havia muitas mulheres, pelo menos naquele país, no ramo da escrita. É uma sociedade um pouco machista, por assim dizer, e ela teve que se afirmar, coisa que ela quis desde cedo fazer. Inclusive na sua família, no seu seio familiar, ela era vista um bocado como quase como uma ovelha negra, como uma outsider, porque ela queria fazer coisas que muitos dos homens na família não percebiam o porquê dela querer fazer e o porquê dela querer estar ali presente, porque ela era uma mulher, não era suposto ela estar no jornalismo, ou querer estar na frente, ou querer ser romancista, ou querer ter destaque. Mas ela sempre quis, ela sempre foi uma lutadora e ela sempre quis que todas as suas personagens fossem iguais. Ela escreve muito escreve muitos livros passados no Chile, passados precisamente sobre períodos, guerras coloniais ou guerras civis, muitas vezes coisas pelas quais ela também passou. Obviamente que ela adequa a história para criar ali um romance, mas a escrita dela é muito boa. Eu tenho quase todos os livros dela e penso que me faltam para aí 3 ou 4, não tenho bem a certeza. Neste vídeo venho-vos falar dos meus 5 preferidos. Muito brevemente, não quero que o vídeo fique muito longo, além de que eu quero que vocês obviamente leiam os livros, mas venho-vos falar dos 5 que mais gostei. Eu praticamente gosto de tudo que ela escreve. Houve ali um que não foi sinceramente dos meus preferidos, eu acho que foi assim um bocadinho ao lado, mas percebe-se também pela altura em que ela escreveu o livro, percebe-se pela... Foi na altura do Covid, basicamente. O livro não foi, sem dúvida, não foi dos melhores, mas pronto, obviamente que isso não tem problema nenhum. Eu então venho-vos falar dos meus top 5, eu tenho aqui 4 deles, outro deles está emprestado, mas eu vou colocar uma foto quando falar dele. Antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e partilhar com toda a gente, como já sabem. Ora, vamos então começar. O primeiro livro que eu venho falar é A Casa dos Espíritos. É este aqui. Esta é a capa antiga, penso que a capa neste momento é diferente. Esta editora até penso que já não existe, se não estou em erro. A Casa dos Espíritos foi o primeiro romance dela. E começou, nem era suposto ser, eu penso que não era suposto ser logo um livro. Ela começou a escrever uma carta para um familiar, porque ela estava exilada, se não estou em erro, e ela começou a escrever essa carta e foi-se transformando num romance que ela depois decidiu publicar. Este livro eu já o li há bastantes anos, alguns destes livros eu já os li há bastantes anos, eu não tenho a história totalmente presente, mas sei que foram dos meus preferidos. Este aqui, eu recordo-me que a personagem principal deste livro chama-se Clara, e eu recordo-me lindamente porque o nome dela era Clara a Clarividente, porque ela via o futuro, por assim dizer. E então isto basicamente é sobre várias gerações de famílias. Isto começa há muitos anos atrás e depois vai-se prolongando, e a personagem de Clara era muito especial, exatamente por esse dom que ela tinha de ver o futuro e, de certa forma, a forma que eles tinham de comunicar com os espíritos. Portanto, a casa era como se nunca estivesse sozinha. Havia sempre quer pessoas, quer espíritos dentro da casa. E este livro, por acaso, está muito bem feito. Apesar de ter sido o primeiro dela, eu acho que ela começou logo com uma escrita incrível. Há certas particularidades neste livro muito engraçadas. Uma delas foi, por exemplo, um acidente de carro. Não era bem carro, na altura aquilo não era um carro, mas era daqueles primeiros carros que existiam antigamente, que andavam muito devagarinho. Houve um acidente
que resultou na morte das pessoas que iam a bordo do carro. E a certa altura houve uma parte, digamos, de um corpo que se perdeu. E quem é que descobriu? É claro, porque conseguiu perceber onde é que estava a parte e então foi dizer às pessoas para irem lá buscar. É um livro muito engraçado, é um livro, pronto, tem a sua história e a história é um romance e é uma história intrínseca, mas em si também tem algumas notazinhas engraçadas e de piada por aqui, pelo meio. Portanto, este foi o primeiro livro dela, é um dos meus preferidos, não foi o primeiro que eu li, mas foi dos primeiros e é muito, muito bom. Portanto, temos A Casa dos Espíritos. Este sim foi o primeiro livro que eu li de Isabel Allende, apesar de não ter sido o primeiro que ela escreveu, que se chama A Cidade dos Deuses Selvagens. Mais uma vez, a capa não está assim neste momento. Esta é a capa da mesma editora da Casa dos Espíritos, que é uma editora já com alguns anos que eu penso que inclusive não existe. A Cidade dos Deuses Selvagens passa-se no Amazonas. Nós temos aqui uma expedição, temos aqui uma avó excêntrica, uma avó que adora a aventura, que adora explorar e que vai com o seu neto numa destas explorações pelo Amazonas. Acontecem imensas aventuras, eles conhecem nativos, conhecem imensa gente e desenrola-se uma aventura muito interessante. Este neto, na altura, não queria muito ir com a avó, até porque ele não tinha a melhor ideia até dela, não tinham assim grande relação, portanto ele foi de forma um bocado relutante porque teve que ir, mas a história em si é muito, muito bonita. Esta avó, obviamente, é a personagem principal, uma das. Temos aqui a personagem feminina com bastante poder, por assim dizer, e uma guerreira, uma exploradora. E este foi o primeiro livro que eu li dela e foi exatamente este livro que me começou a fazer gostar muito de Isabel Allende. Eu li este, penso que tinha para aí 13, 14 anos e depois daí foi sempre a ler os livros dela. Portanto, eu aconselho muito este livro, A Cidade dos Deuses Selvagens. Esta é a capa antiga, neste momento é completamente diferente, mas percebem bem qual é o livro. Este livro que eu vou falar agora, também já o li há bastantes anos. Este livro é muito, muito bom e este livro começa, ou seja, a leitura em si não é muito distinta no início, mas à medida, eu penso que do meio para a frente é daqueles livros que começam a crescer quase a partir do meio e que nós começamos a ficar completamente viciados. O livro chama-se A Ilha Debaixo do Mar, é este aqui. Mais uma vez, esta não é a capa mais recente, esta é das capas mais antigas, mas pronto, isto já são livros com alguns anos. Este livro aqui foca muito a escravatura. Foca muito, eu penso que ele se passa em 1700 e qualquer coisa, se não estou em erro, em fazendas, onde nós tínhamos bastantes escravos negros, por assim dizer. E este livro é muito, muito interessante pelo sentido em que nós temos aqui a personagem principal, que é escrava, praticamente nasceu escrava, embora tenha começado os seus trabalhos na idade infantil, eu penso que com 9 anos, foi comprada, vendida, tudo isto que infelizmente aconteceu nestas alturas da escravatura, e nós temos aqui uma jovem que conheceu um lado diferente da escravatura. Pela sua personalidade, ela não foi para portanto, os campos e as fazendas, ela foi como escrava doméstica. Então ela foi capaz de conseguir vivenciar a vida dos senhores, por assim dizer, e perceber muito também dos podres deles. A história dela é bastante curiosa, nem sempre, obviamente, nenhuma história de escravatura é feliz, mas ela fez questão de agradecer pelo que tinha, pelo facto dela ter sido uma escrava doméstica e não ter passado por uma parte da escravatura tão má, digamos assim. Obviamente que foi. Acontecem-lhe mesmo assim muitas coisas ao longo da vida, muitas delas que deixam marcas, mas nós temos aqui uma mensagem que é basicamente ela, mesmo tendo em conta tudo o que ela está a passar e todo o sofrimento que ela está a ter, ela perceber que até teve uma estrela boa que a guiou, até teve uma vida não tão má quanto poderia ter, e ela agradecer por isso. Portanto, este livro deixa-nos assim a pensar em muita coisa e um bocadinho abalados, porque nós temos uma história tão pesada, tão má, que pode ser para muitos algo destrutivo, que esta personagem torna em algo positivo no final. E eu aconselho muito a leitura deste livro. É um livro pesado, digo já, tem algumas partes bastante intensas, mas é um livro que vale muito a pena ler e deixa bastante a pensar, que é A Ilha Debaixo do Mar.
Este foi dos livros de Isabel Allende que li mais recentemente, chama-se O Amante Japonês. Esta sim é das capas mais recentes, é de uma das edições da Porta Editora. Este livro basicamente passa-se, este livro todo, em todo ele, praticamente é um flashback, ou seja, nós começamos aqui no momento e depois a personagem principal vai relatar a história para trás. Temos aqui a personagem Alma, que é uma senhora com alguma idade que decide ir para um lar da terceira idade, bastante extravagante, tanto para pessoas que têm algumas posses, por assim dizer. Ela lá conhece uma jovem que trabalha lá, que é funcionária, e com quem cria uma relação de uma grande amizade. A essa jovem e ao seu neto, ela começa a contar a sua história de vida e a forma como as aparências de certa forma iludem, porque olhando para ela ninguém diria que uma senhora como ela, com a sua pose, por assim dizer, pudesse ter tido a história que teve. Ela conta a história de um romance que teve em muito jovem, romance esse que durou algum tempo, que obviamente não foi conhecido por quase ninguém da família, e até inclusive deixou o neto a perguntar quem é que afinal era o pai dele. Mas este livro é muito, muito bonito. Eu acho que está muito bem escrito, está de uma sensibilidade muito, muito boa, e a personagem principal que temos aqui, a Alma, é também, obviamente, uma mulher forte, uma mulher guerreira, como são todas as personagens de Isabel Allende, muito ao estilo dela. E é um livro que eu aconselho muito, que é O Amante Japonês. O último livro que vou falar é o tal livro que eu não tenho aqui comigo, vou colocar aqui uma fotografia, chama-se O Jogo de Reaper. E é um livro de Isabel Allende um pouco diferente de todos os outros, é quase como se fosse um policial. Ele também é um romance, todos os livros dela são romances, mas é um romance policial, por assim dizer, e é uma escritura que eu adoro, eu gosto muito desse tipo de leitura. E basicamente nós temos aqui, o livro chama-se O Jogo de Reaper, e basicamente vem de a personagem, uma das personagens principais, que é uma jovem adolescente, jogar um jogo online chamado Reaper, que é um jogo em que ela, em conjunto com outras pessoas que ela inclusive não conhece, portanto estão todos em pontos diferentes do mundo ligados online pelos computadores, tentam resolver mistérios assim, online. Portanto, eles têm acesso a certos documentos, são com questões, mistérios que nunca foram resolvidos, e eles tentam resolvê-los. Até ao momento em que, efetivamente, na vida desta jovem adolescente, uma pessoa desaparece e ela vê-se obrigada a pôr a uso essas suas skills, por assim dizer, de investigadora. A verdade é que eles começam exatamente a fazer aquilo que faziam no jogo, portanto, eles começam a recolher as pistas, a recolher testemunhos, a falar com pessoas, a tentar fazer ligações entre tempos e alibis e tudo mais, e eventualmente acabam por perceber então o que é que aconteceu a essa pessoa desaparecida. É um livro muito diferente do que ela escreve, mas é um livro muito, muito bom. Eu este particularmente aconselho para quem queira começar a ler Isabel Allende, especialmente se forem jovens, portanto naquela transição entre crianças e jovens, se quiserem começar a ler livros de Isabel Allende, eu aconselho este livro aqui, porque este livro é um livro um pouco mais simples, não tem uma conotação tão pesada, por assim dizer, tem na mesma, obviamente, todo o feminismo, todas as personagens femininas sendo fortes, mulheres fortes, mas não tem tanta conotação pesada como têm alguns dos outros livros, até porque ela foca muito temas pesados, de escravatura, de violação, de guerra, portanto é preciso ter atenção que é uma leitura não propriamente fácil, não é uma leitura fast reading, por assim dizer, mas este livro aqui, desses todos, eu penso que é o mais diferente, e para quem quer começar e para quem ainda é jovem, eu aconselharia O Jogo de Reaper para começarem a ler Isabel Allende. Ora então, estes foram os 5 livros que eu vos decidi trazer, são sem dúvida os 5 livros que eu mais gosto dela. No entanto, eu estou a ler um livro dela neste momento, que é o Novo, o livro que saiu recentemente, agora em 2023, ainda vou a meio, portanto ainda não tenho opinião formada, mas assim que tenho eu venho cá fazer um vídeo para vos falar sobre esse livro. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de comentar nos comentários se já leram algum destes livros, se gostam de Isabel Allende, se inclusive se sim, quais são os vossos livros preferidos, e vejo-vos para a semana. Tchau!